depois do vereador Faustinho Adoc fazer a... Declaro aberto os trabalhos da pauta da 9ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 18ª legislatura, realizada no dia de hoje, 28 de março de 2024. Boa tarde a todos, funcionários, internautas, público que nos assiste, vereadores e vereadoras, e peço ao vereador Faustinho que faça a chamada dos vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Fábio Galvão dos Santos, presente, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rostirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Gracinda Fernandes. Algum vereador para fazer uma leitura do trecho? Pode ser, vereadora Beth, por favor. Boa tarde, funcionários, vereadores, público que nos assiste. A leitura está em 2ª Crônicas, a celebração da Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. Palavra do Santo Evangelho. Já passamos ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Leandro. Boa noite, mesa diretora, boa noite, demais vereadores, boa noite ao público presente nessa Casa de Leis, nessa quinta-feira, dia 28 de março, aos nossos funcionários também aqui desse sistema da casa e principalmente a você que assiste essa sessão pelas redes sociais da Câmara Municipal. A gente ocupa essa tribuna rapidamente para tocar em 3 assuntos. O primeiro, a gente continua atendendo pessoas ligadas à saúde, populares, que estão ainda muito preocupados com a questão da dengue. No início da semana, provou-se mais uma vez, né, o estouro dos atendimentos. A Pira teve na segunda-feira mais de 1.000 atendimentos nesse caso. Nós aprovamos nessa Casa de Leis 2 verbas já ao combate à dengue. E a gente pede, né, já fizemos esse diálogo com o nosso secretário de saúde, um diário informal, mas foi feito, e pedimos publicamente. Uma das coisas que poderiam ser pensadas nesse momento de emergência é a reabertura do Hospital da Solidariedade, do Covidário, porque os casos estão alarmantes, sobrecarregando o pronto-socorro, sobrecarregando os UBSs que pararam de fazer outros atendimentos de outros casos, de outras doenças. Então, essas verbas que vieram, então nós pedimos também publicamente um período emergencial até que se passe, né, e se falam que vai se resolver, né, vai começar a diminuir os casos agora com meados de abril, começo de maio. Então, é a nossa sugestão aqui ao Poder Executivo. E, logicamente, a gente fez uma indicação no começo de fevereiro e dentro do que está acontecendo, também nas UBSs, para pessoas com vulnerabilidade social, para os bairros que concentram muitos casos, a distribuição de repelentes também. Esse é o nosso também um ponto que a gente já defendemos. Até o próprio governo do Estado de São Paulo está distribuindo repelentes para mulheres grávidas. Então, também uma dica para o governo municipal que nós deixamos aqui para enfrentar esse meio ambiente. E óbvio, né, gente? Sei que é repetido, chovendo molhado, mas
cuidar dos quintais, não deixar acumular água e tudo mais, tem que ser sempre prioritário e importante, mas tem outras ações que podem diminuir nesse momento também a questão da dengue. Segunda coisa, rapidamente, colocamos um projeto de lei aqui nessa casa hoje, um projeto que complementa uma lei que aprovamos no final de 2023, a Lei 6.348. É uma lei que coloca que o laudo que ateste o TEA, o transtorno de espectro autista, tem a validade indeterminada. Por quê? No caso, o TEA não é uma doença curável, é uma deficiência e não tem por que algumas instituições pedirem laudo de TEA todo ano para que as mães que já têm um problema seríssimo de conseguir esse laudo tentar e tem que renová-lo. Então, a gente coloca esse motivo, vai para as comissões, esperamos que volte a casa e nós fazemos um bom combate, um bom diálogo com os demais vereadores para que essa lei seja aprovada. Para finalizar, eu não posso terminar essa minha fala e, infelizmente, relembrar que no próximo domingo e segunda-feira, 60 anos do golpe militar, o golpe que acabou com a nossa democracia em 1964. Foram 21 anos de perseguições e eu gostaria desse momento de relembrar, né, que muitas pessoas não conhecem que a ditadura matou também um itapirense, o Henrique Sintra Ferreira de Ornelas. Ele nasceu aqui em Itapira em 1920. Esse sobrenome acho que é conhecido de vários aqui na cidade. Ele fez direito na USP, um advogado, e fazia o seu trabalho pela defesa de direitos humanos e tudo mais no interior do Paraná. Sua casa foi invadida dia 16 de agosto de 73 por agentes do governo militar, da ditadura, da repressão. Seus filhos menores tiveram, né, todos os problemas ali durante essa invasão, sob armas. Ele foi preso e levado para Brasília. 5 dias depois, no dia 21 de agosto, ele foi suicidado. Como assim? Uma prática comum na ditadura era matar por espancamento e colocar no laudo que o caso da morte foi suicídio. Acho que o caso mais famoso é do Herzog, todo mundo conhece o jornalista Vladimir Herzog, que foi tirada a foto dele na cela, se suicidando com uma gravata, mas ele não foi o único caso. Henrique Ornelas também sofreu da mesma maneira. 40 anos depois, toda a Comissão da Verdade e tudo mais, toda a documentação que conseguiu ter acesso, foi claramente um suicídio, só um segundinho, presidente, foi um suicídio forjado, ele foi vítima da repressão do Estado, e então, em memória de Henrique Ornelas, a gente não pode deixar passar em branco uma data que acabou com a democracia no Brasil, e nós brandamos novamente, sem anistia, democracia sempre, presidente, e seguimos. Ótima sessão e, logicamente, um ótimo feriado de Páscoa a todos aqui. Com a palavra a vereadora Elizabeth Bete Manuel. Boa tarde novamente. Eu uso esse espaço hoje para parabenizar o grupo Patriotas aqui de Itapira, no nome de Bandeira Shop, Diego Formente, Silvio Marques, Thaísa Maria, que no sábado, dia 23 de março, trouxeram para o lançamento do PRD o deputado Bruno Zambelli. Tinha bastante pessoas, foi um bate-papo muito legal. E esse Bruno Zambelli é um deputado que, irmão da Carla Zambelli, que é federal, ele, sem precisar saber se o centro de hemodiálise ia dar certo, ele já vem colaborando com verbas. Então, a gente agradece muito ao Bruno Zambelli também. Quero parabenizar também toda a equipe da engenharia, que está de vento em polpa a rua que liga a Marechal Hermes da Fonseca com Penha do Rio do Peixe. Já está na fase de guias, né? Guias, sarjeta, logo mais vem aí os bueiros, iluminação, o asfalto e vai estar pronto para a gente estar usando. E falando também em obras,
Outra obra que está indo de vento em popa é onde vai ser instalado o futuro cais, que sai lá do Penhão para ser atendido o pessoal pelo cais, pelas especialidades médicas, aqui perto do ladinho do hospital, que ali vai ser o centro, né, de médico, hospital, tudo ali, SAMU, tudo junto. Então, eu parabenizo o pessoal das secretarias que está aí na colaboração, parabenizo também o pessoal da enfermagem que está aí na luta contra a dengue e Covid novamente, e a gente continua ainda pedindo para a população que nos ajude no sentido de não jogar lixo, não fazer descarte de pneus e recicláveis em locais inadequados. Minha fala por hoje é só. Obrigada a todos. O senhor quer um minutinho? Pode falar. Não, ia só pedir uma partezinha Pois no não, seu tempo, presidente. que eu andei pela rua esses dias aí, e é impressionante, impressionante. A gente conversa com o pessoal do almoxerifado, né, André? E aí vem a crítica. Foi contratado 5 caminhões pelo consórcio que nós aprovamos aqui. É verdade. 5 caminhões, que é o consórcio que contrata para fazer limpeza. Todas as instituições de caridade estão pedindo nossa ajuda. É Casa da Criança, asilo, lar, tudo que vocês possam imaginar. E a gente, todo dia que sai na rua, não interessa se é no centro, se é no bairro, na beira da estrada, tem gente que de noite sai e jogam, não é uma ou duas sacolinhas. Os caras jogam caminhonete, caminhões de entulhos na rua, com tudo que... É isopor cheio d'água. Eu andei ontem ali embaixo, por volta do Cubatão, umas 4, e todo mundo pedindo, ô Mino, pede para... Não vence. Não vence. Então, impressionante. a palavra da senhora pedindo que as pessoas tenham consciência... E não é de hoje porque que a gente tá pode pedindo. vir o dinheiro que for, pode fazer o que quiser, mas se a população não colaborar com um tempo de chuva desse, que está previsto muita chuva até o fim do mês, e com o mato crescendo assim, na vista da gente, um tanto por dia. Então, se não tiver colaboração, eu acho que a reclamação vai continuar, porque é humanamente impossível acudir com tanta gente jogando lixo na rua. Não dá para acreditar. Enfim, obrigado pela parte. E muito bem lembrado, o vereador que me antecedeu, sobre o hospital o gripário, ele foi fechado sim, porque estava numa época que não estava tendo mais Covid, nem... Aí ainda deu que um ladrão entrou lá, quebrou, roubou. Aí, e ficava lá no hospital 2 médicos e auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, e o hospital precisando desses profissionais. Ocorre que o próprio funcionário do hospital, algumas pessoas pediram para que fechasse o gripário, até porque em outras cidades também fechou, e só Itapira que estava funcionando, aí fechou, e por azar começou de novo a dengue e Covid. Mas os PPAs estão com equipes preparadas para atendimento, doenças clínicas estão sendo encaminhadas para o hospital e também para o PPA central, né? E agora o pessoal vai ter que ter paciência, porque é tempo, demora, e são muitas pessoas para atender, então gera demora. Então vai ter que ter paciência, e lembrando a população que nós temos a nossa porcentagem de culpa nesse momento de dengue, porque foi tão falado, foi tão prevenido, foi tão trabalhado para que o pessoal jogue o lixo no lugar certo, mas nós não tivemos essa compreensão do pessoal, de algumas pessoas. Então, hoje nós estamos aí pagando o pato. Boa tarde a todos, boa sessão. A palavra está com o vereador Faustinho. Agradecer, Daniel. O Daniel está aqui, investigador, e está pedindo para que lembre a população que descarte de entulho e qualquer coisa em locais não permitidos,
isso pode caber num processo judicial, né? Crime ambiental, agradeço realmente a sua informação, e que se for pego placa do veículo, alguma... Aí não adianta vir reclamar, falar que é o prefeito que é ruim, porque se for pego fazendo descarte em qualquer canto, qualquer tipo de sujeira que seja, entulho, qualquer um deles, está sujeito a esse crime ambiental. Tá ok? Obrigado, Daniel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras. Uma boa tarde aos funcionários desta casa, ao público aqui presente, os amigos da AIPA, Associação Itaperense Proteção ao Adolescente. Uma boa tarde, obrigado pela presença. E já que nós vamos trocar umas ideias aí. Uma boa tarde à população itapirense e aos internautas que nos assistem. Hoje eu inicio minha fala relatando a nossa, resumindo a nossa prestação de contas do Fundo Municipal de Pensão e Aposentadoria, o trabalho fantástico está sendo feito pela gestão atual e com o apoio do nosso prefeito. Quando o prefeito aqui assumiu, nós tínhamos uma ciência de uma dívida que já vinha da gestão anterior, com a desculpa sobre a pandemia, e isso daí são números enormes. E não só a nossa gestão está fazendo aporte mensal lá, para aumentar o caixa do fundo, como está quitando mensalmente e em dia os empréstimos realizados. Então, parabenizo a gestão atual lá do fundo e ao nosso executivo, a nossa gestão, ao nosso prefeito. Gostaria aqui também de citar que ontem nós tivemos a 2ª Conferência Municipal da Segurança Pública. Essa conferência era para ser feita de 4 em 4 anos, e a última que foi realizada na nossa cidade, a primeira, foi também na gestão do atual prefeito, Toninho Bellini, porém no ano 2012. O governo da nossa cidade ficou parado, não quis encarar os problemas da segurança pública da nossa cidade, e onde até a guarda cada vez mais escassa, em 2012, quando o prefeito Toninho Bellini saiu da corporação, tinha praticamente 80 homens, assumindo agora com 60. Então, essa conferência foi muito importante. Ontem foi um debate, foi a votação das sugestões que, ao longo do ano passado, tivemos, se eu não me engano, foram 10 audiências públicas para escutar as reivindicações da população. Um mês de cada bairro, eu consegui participar de 4 delas, e ontem aprovamos esse, vamos chamar, um cronograma da conferência. A conferência agora, sim, a partir de uma lei, e aí será decenal, agora a próxima será por 10 anos. Ontem mesmo como foi falado, foram votados vários itens, e quem estava lá e quem não estava a par do assunto falava, não, é impossível fazer isso aí. Não é que são muitos pedidos, muitas ideias, é que será os próximos 10 anos. Então, em 10 anos, dá sim para cumprir. Se não for a maioria, a totalidade, quer dizer, sim a maioria. Então, parabenizo ao prefeito, que idealizou essa conferência, bancou a conferência, encartou ela, foram funcionários da prefeitura cedidos para isso, da nossa guarda, agentes da nossa guarda, e, na minha opinião, e na opinião de quem estava lá, foi um sucesso. Então, parabéns a todos os envolvidos, isso daí é democracia.
Gostaria também, para finalizar aqui, repassar um informativo a pedido da Prefeitura, que a Junta Militar da nossa cidade, a partir do dia 2 de abril próximo, estará atendendo junto ao prédio do Tiro de Guerra, situado, para quem não sabe, na Rua Coronel Francisco Vieira, número 123, no bairro do Cubatão. Então, aos adolescentes aí que precisam se alistar, agora estará lá a Junta Militar. Para finalizar, gostaria de desejar a toda a cidade nossa uma linda Sexta-feira Santa. Que Deus abençoe a todos em seus lares e um bom feriado de Páscoa. Uma boa tarde a todos, uma boa sessão. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, passamos para o expediente com a leitura do requerimento de licença. Licença para tratamento de saúde. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o coleno plenário, para que demigne-se conceder-me um dia de licença de saúde para o dia 28 do corrente mês, conforme atestado médico em anexo. Sala de Sessões, vereador Antônio Caio, assina o vereador Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento do vereador Carlinhos, por motivo de saúde. Aprovado por todos. Ofício 2216. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumprimentando o ensejo, participo do processo do Tribunal de Contas que versa sobre acompanhamento da execução do contrato do SAI, número 1/2017, assinado em 2 de 1 de 2017, entre Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira e Empresa Lanza Terraplanagem Comércio Limitado, para o fornecimento e aplicação parcelada de 500 toneladas de mistura homogênea, a ser aplicado na manutenção de vias públicas. Operação Tapa Buracos, no valor de R$ 206.665, e o prazo de 12 meses, de 2 de 1 de 2017 a 1 de 1 de 2018. O parecer do Tribunal de Contas julga irregular a execução contratual, com acionamento do artigo 2º, incisos 15 e 27, Lei Complementar Estadual 709/93. Fixa o prazo de 60 dias, contados a partir da expiração do prazo recursual, para que o responsável informe esse tribunal acerca das medidas adotadas em face do decidido. Assina a conselheira Cristiana de Castro Moraes. 2017 é Paganini. Isso aqui, como a semana passada também teve aquele outro caso lá, que era do tomógrafo, né? Que é da outra administração, R$360 mil. Agora também mais um problema de 2017, também da outra administração, jogado irregular, e que eles têm, eu acho que a pessoa responsável tem que responder. Então, só para deixar bem claro que não é nada dessa da administração Toninho Bellini. Relatório. Ata da prestação de contas apresentada em audiência pública realizada no dia 25 de março de 2024, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, pelo Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira, referente ao terceiro quadrimestre de 2023. Assina Comissão de Finanças e Orçamento. Ciente e à disposição. Projeto de Resolução 3/2024. A mesa da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica revogada a Resolução 332 de 10 de novembro. Artigos de 10 de novembro de 2023. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Mesa da Câmara Municipal de Itapira. Assina a mesa diretora da Câmara. É a ordem de processão, né? A ordem de processão, isso. A ordem de processão. É a autoria da mesa. Como é a autoria da mesa, então já vai a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 21/2024.
altera a Lei Municipal de número 6.360, de 13 de março de 2024. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. As vias públicas do condomínio de Chácaras Recanto da Princesa ficam assim ordenadas. Parágrafo 1º, Rua 1, Nilceu Fernandes Portilho. Parágrafo 2º, Rua 2, Tânia Silvana dos Reis. Parágrafo 3º, Rua 3, Manuel Messias dos Reis. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, vereador Antônio Caio. Assina o vereador Carlos Brisa. As comissões competentes. Projeto de Lei 22/2024. Dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município de Itapira e da outras providências. Artigo 1º. Fica vedado o acesso a cargos públicos do município de Itapira, no âmbito da administração direta e indireta, para agressores de mulheres e meninas, tendo como base os direitos previstos na Lei Federal de número 11.340, de 7 de agosto de 2016, a Lei Maria da Penha. Parágrafo 1º. Inicia-se a vedação com condenação e decisão transitada em julgado, até comprovar o cumprimento da pena, devendo ser atestada a idoneidade moral no ato da inscrição no concurso ou na entrega de documentos para a posse de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. O atestado de antecedentes criminais, documento que destaca a ausência de idoneidade, deverá estar previsto em edital, em caso de concursos públicos, em lista oficial de documentos serem entregues em caso de posse em cargos livre nomeação e exoneração. Artigo 2º. A prática da violência contra mulheres e meninas constitui fato apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para inscrição em certames de ordem pública e para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiveram sido condenadas às condições previstas no caput dessa lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de sessões, vereador Antônio Caio. Assina o vereador Fábio Galvão dos Santos. As comissões competentes. Projeto de Lei 23/2024. Acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 1º da Lei número 6.348, de 25 de janeiro de 2024, que institui no âmbito do município de Itapira a política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista e da outras providências. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 1º desta Lei de número 6.348, de 25 de janeiro de 2024, com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 4º. O laudo que atesta o transtorno de espectro autista terá validade indeterminada, de forma a assegurar a fruição dos direitos previstos nesta legislação perante as instituições públicas e privadas. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de ações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, vereador Antônio Caio. Assina o vereador Leandro Sartori. As comissões competentes. 24. Projeto de Lei 24. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o sistema de banco de horas a crédito no âmbito da Câmara Municipal de Itapira, com a finalidade de compensação das horas excedentes no horário normal, com o mecanismo de continuidade do serviço público e contenção de despesas com o pessoal, além da garantia de manutenção da saúde dos servidores. Artigo 2º. O sistema de banco de horas será total e compensará todas as horas excedentes ao horário normal realizadas pelos servidores. Artigo 3º. Os servidores convocados para participar das sessões de câmaras ordinárias, extraordinárias ou solenes, ou qualquer evento realizado no plenário que exceda o horário de expediente, ingressarão de forma automática no sistema de banco de horas disciplinado por esta lei. Artigo 4º. O cálculo de horas extras para compensação em gozo será feito nos seguintes termos. Parágrafo 1º. As horas excedentes do horário normal, trabalhadas de segunda a sábado, das 5 às 22, incluindo pontos facultativos, serão compensadas em gozo em razão por 1 hora. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas em domingos e feriados serão compensadas em gozo em razão por 2 horas. Parágrafo 3º. As horas noturnas, trabalhadas de segunda a sábado, das 22 às 5 horas do dia seguinte, incluindo pontos facultativos, serão compensadas em gozo à razão de 1 por 2. Parágrafo 4º. Nos eventos após expediente, os servidores sairão às 16 e retornarão 30 minutos de antecedência do evento. Artigo 5º. A solicitação para usufruir dos créditos do banco de horas deverá ser feita através de requerimento da diretoria administrativa, com antecedência de 72 horas prazo de fruição, ficando o cargo do diretor de ferimento do pedido, desde que não haja prejuízo à execução dos serviços.
Artigo 6º. As horas lançadas a crédito do servidor poderão ser utilizadas para compensar: 1. Horas em atraso, respeitado o limite de tolerância de 10 minutos diários para a entrada, somando-se 2 períodos. 2. Em dias, sendo necessário o mínimo de 8 horas acumuladas no banco. Parágrafo único. Não se aplica compensação de horas previstas no item 1 aos servidores em estágio probatório, haja vista critério de pontualidade a ser critério objetivo, conforme a Lei Complementar Municipal 3.774, de 6 de julho de 2005. Artigo 7º. O prazo para compensação será de 6 meses para o lançamento das horas. O critério de diretoria, salvo em caso de extrema necessidade de administração pública, quando o prazo poderá ser prorrogado, mediante solicitação do diretor administrativo ou presidência. Parágrafo 1º. O limite máximo de compensação de horas será de 40 horas mensais por servidor, podendo ser usufruído de até 5 dias consecutivos, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos. Parágrafo 2º. Fica autorizado no recesso parlamentar a compensação em hora superior ao parágrafo anterior, desde que seja previamente autorizado pela diretoria administrativa. Parágrafo 3º. A compensação de horas servidores alocados em o mesmo setor deverá ocorrer de forma de escala, evitando assim que o setor fique desgarnecido. Artigo 8º. Não se aplica esta lei aos servidores comissionados. Artigo 9º. É vedado faltar do trabalho sem prévia comunicação e autorização, para posterior compensação das faltas do banco de horas. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando disposições em contrário. Mesa Câmara Municipal de Itapira. Assina a mesa diretora. As comissões competentes. Eu acho que é a ordem para a sessão, né? Não é a ordem para a sessão? Não, esse não. Esse aí do banco de olhos, ele já vai para outra ata da mesa. Vai junto com a sessão. Vai junto com o outro Foi projeto. para a ordem do dia da próxima sessão. Tá certo. Esse aqui é das comissões, é o projeto de lei? É, das comissões. Ah, é que o outro era a resolução. Traz que não está na pauta, mas que veio da ouvidoria. Não havendo mais projetos de É, só lei, pra não passamos aos votos de pesar. Já falou no 71? Já falou no 71? O de número 171. Pesar pelo falecimento do senhor Juventino Martinho de Oliveira, autoria Fábio Galvão dos Santos. 172. Pesar pelo falecimento da senhora Ivonete Fuiri Tenório, autoria Fábio Galvão dos Santos. 173. Pesar pelo falecimento da senhora Graciela Camargo Teixeira Rios, autoria Bete Manuel. 174. Pesar pelo falecimento da senhora Tereza Rodrigues da Cruz, autoria Bete Manuel. 175. Pesar pelo falecimento do senhor Marcelino Durante, autoria Fábio Galvão dos Santos. 176. Pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Lauria Filho, autoria Fábio Galvão dos Santos. 177. Pesar pelo falecimento da senhora Maria do Carmo de Souza Lucas, autoria Bete Manuel. 178. Pesar pelo falecimento do senhor Ademar Fuini, autoria Fábio Galvão dos Santos. 179. Pesar pelo falecimento da senhora Maria Luísa Simões Silva, autoria Fábio Galvão dos Santos. 180. Pesar pelo falecimento do senhor Walter Baldessini, autoria Fábio Galvão dos Santos. 181. Pesar pelo falecimento da senhora Cristina Helena Barrios Gumieiro, autoria Maísa Fernandes. 182. Pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida da Silva Costa, autoria Bete Manuel. 183. Pesar pelo falecimento da senhora Antônia Aparecida Jeca, autoria Fábio Galvão dos Santos. 184. Pesar pelo falecimento da senhora Nair Guese Teles, autoria Bete Manuel. 185. Pesar pelo falecimento do senhor José Fernando Sestari, autoria Bete Manuel. 186. Pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Cardoso, autoria Fábio Galvão dos Santos. 187. Pesar pelo falecimento da senhora Sandra Sônia Aparecida Felício, autoria Fábio Galvão dos Santos. 188. Pesar pelo falecimento do senhor Alcides Cog Cardoso, autoria Fábio Galvão dos Santos. E o 189. Pesar pelo falecimento do senhor Lupércio de Camargo, autoria Fábio Galvão dos Santos. Faremos então agora um minuto de silêncio em respeito aos falecidos.
Questão de ordem, presidente. Pois não. Conforme informado a Vossa Excelência, eu gostaria de requerer a suspensão dos trabalhos pelo tempo de 10 minutos para atender o pessoal da nossa AIPA, Guarda Mirim. Como requer, vereador. Está suspenso por 10 minutos, então. Reabrindo a sessão, peço ao vereador Luan que refaça a chamada dos senhores vereadores. André Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Brisa, César Augusto, Elizabeth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Luiz Hermino Nicolai, Marília Presente. Fernandes. Passamos ao requerimento de número 108. Voto de congratulação com o prefeito Toninho Bellini pelo início das atividades de atendimento do Centro de Hemodiálise em Itapira. Autoria Mino Nicolai. Bom, vou passar em votação. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. E pode parecer, né, uma puxadinha aí, alguma coisa, mas, na verdade, muitos perguntaram e falaram, puxa, o prefeito correu e o centro de hemodiálise aí e não teve nenhuma coisa oficial em agradecimento, né? Então eu, além de ser irmão, como presidente dessa casa, em nome de todos os vereadores, eu fiz esse requerimento parabenizando o prefeito por sua luta de tantos anos, prefeito Toninho Bellini, e volto, aproveitando o requerimento, volto a convidar a população de Itapira que passem no centro de hemodiálise. O povo de Itapira tem que saber o que nós temos lá. Porque muitas pessoas, às vezes, criticam pelo atraso de um caminhão de lixo, por um vazamento de água ou uma luz queimada num poste e fazem disso, sabe, um batalhão de críticas. Só que quando se faz um centro de hemodiálise, como foi feito em Itapira, eu acho que as pessoas que passarem por lá e ver o que faz aquele centro, o atendimento às pessoas, a gente vai valorizar muito mais a vida das pessoas do que pequenas coisas que podem ser resolvidas facilmente no dia a dia. Então, deixo em nome dessa casa aqui, agradeço a votação de todos os vereadores, deixo aqui um grande abraço ao prefeito Toninho Bellini, todos os secretários, todos, sem exceção, que foi uma luta de toda a parte da secretaria, não só de saúde, enfim, todos lá participaram, todo o pessoal de mão de obra, né? As empresas contratadas, os técnicos que vieram para instruir as pessoas de Itapira. Então foi um trabalho muito bem elaborado, tá ok? Deixo aqui o meu parabéns ao meu irmão e ao prefeito Toninho Bellini e que Deus abençoe Itapira, que com esse centro de hemodiálise, eu não sei se vocês tiveram oportunidade ou não, 3 parentes de paciente chegaram e falaram, Mino, agradeça o seu irmão. Até arrepia e emociono. Ele falou, nós voltamos a ter vida. Nós não temos mais que pegar um parente, um dia sim, um dia não, e ficar de 10 a 12 horas fora de Itapira, sem poder trabalhar, sem poder se alimentar, embaixo de sol, de chuva, de frio, para poder acompanhar um parente. E hoje, com toda a estrutura, eles podem levar os parentes lá, eles têm a possibilidade de ir para casa para trabalhar, para poder acertar a vida deles, né, como acompanhantes desses pacientes, e realmente é uma coisa que emociona demais. A qualidade de vida que trouxe não só aos pacientes, mas trouxe a todos os parentes, as pessoas que acompanham esses pacientes. É uma mudança de vida 100% de qualidade melhor para todas essas pessoas. Então,
Um grande abraço aqui dos vereadores ao prefeito Toninho Bellini. Passamos ao requerimento de número 109. Voto de congratulação com a comunidade católica do bairro do Rio Manso pela realização de mais uma festa em louvor a São José. Autoria Mino Nicolai. Também está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Um grande abraço a todo o pessoal lá do Rio Manso, também pela comemoração da festa de São José. 110. Voto de congratulação com o Rotaract Clube de Itapira pela realização de mais um evento beneficente em prol ao IPA. Autoria Bete Manuel. Está em votação. Aprovado por todos. O 111. Voto de congratulação com os proprietários e colaboradores do Empório da Pastora e integrantes da Associação Itapirense de Ciclistas pela realização do flashback e 10º passeio do cicloturismo em prol ADI. Autoria Luan Rostirola. Está em votação. Aprovado por todos. 112. Voto de congratulação com os proprietários e colaboradores do Empório da Pastora pela recente reinauguração de sua nova loja. Autoria Luan Rostirola e demais vereadores. Está em votação. Aprovado por todos. São dois aqui, né? São os dois. Eu também não posso deixar aqui como presidente, de parabenizar a todo o pessoal do Empório, que o convite foi feito à população, viu, André? Foi para os ciclistas, então teve comemoração no sábado, no domingo, e parabenizar em nome do Adilson lá todos da Pastora, porque realmente Itapira não sabe também o que temos lá em termos de alimento e qualidade de queijos e outras coisas. Aqueles que não visitaram já podem saber que à tarde, eu não sei se são todos os dias, segunda não. De terça a sábado, o Empório recebe as pessoas lá no Happy Hour, lá com chopp, com petisco, com, obviamente, tudo pago, lógico. E as pessoas podem ir lá e conhecer a qualidade do que nós temos em Itapira hoje, que não é só queijo, são tudo que possa imaginar em termos aí de como é que chama, embutidos, enfim, de tanta coisa a mais. Então, parabéns a todo o pessoal da Pastora e que Deus abençoe aí a todos os ciclistas que participaram e que foi em prol, né, ajudando a ADI, né? E realmente eu tive lá na sexta à noite, passei no sábado à noite, desculpa, e teve shows, e no domingo de manhã, só passando por lá, vi que estava lotado embaixo de chuva, então o pessoal realmente colaborou demais. Parabéns a todos. Pois não, vereador. Bem, não poderia deixar de justificar. Lá, na verdade, são 5 grandes amigos que a gente sabe da história deles, que começaram consertando motos e hoje possuem uma empresa tão consolidada como a Pastora da Fazenda. O Empório é mais uma marca que eles criam, que já tem algum tempo, agora teve sua reinauguração. Então, realmente, só parabenizar ao Adilson, ao Bernazinho, Bernazão, ao Clodoaldo, ao Xepa, que são grandes companheiros e grandes amigos. Então, parabéns, e ver tudo aquilo que estão construindo com tanto trabalho e tanto suor realmente é gratificante para Itapira. Ver o tamanho daquela empresa, ver o tanto de leite que eles transformam em leite e ter aquele empório hoje que é um exemplo de referência, tenho certeza, para a região, é um grande orgulho, tenho certeza, para a família e para todo itapirense. Então, parabéns à família Gutierrez e a todo o pessoal, colaboradores do Empório da Pastora, Pastora da Fazenda. Alguém mais? Agora o 113. Questão de ordem, presidente. Pois não. Requer a leitura na íntegra
Por favor. Na íntegra, vereador. Voto de congratulação com a nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Itapira para o triênio 2024-2027. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o coleno plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Itapira, na pessoa do presidente Carlos Alberto Moisés, extensivos aos demais integrantes, empossada nesta quinta-feira, 28, para o triênio 24-27. Além do novo presidente, a nova diretoria irá contar com Célio Batista Altafini, vice-presidente, Paulo Eduardo Sartori, primeiro secretário, Carlos Alberto Molinari, segundo secretário, Paulo Estivali Júnior, primeiro secretário, José Carlos Chagas, segundo tesoureiro, e José Roberto Duzo, diretor de patrimônio. Já o Conselho Fiscal Efetivo será formado por José Emílio Pires de Bueno, Ronaldo Rodrigo Carmona e Cristiano Guzelotto, tendo como suplentes Thales Momesso Baston, Pedro Augusto Marchioretto e Júlio César Graudelli. O Conselho Deliberativo será composto por Camilo César Galizoni Bertini, Davis Ricardo Corade de Lima, João Batista Bianchesi, Júlio César Castellion, Maria Ângela Nogueira Bright Silva, Oscar Bueno de Carvalho, Ricardo Luiz Pereira da Silva, Rodrigo Mazer Grassini e Vladislav Siqueira. Parabenizamos a todos, desejando amplo sucesso nessa nova gestão, que seja profícua em prol ao comércio e às empresas da Itapira. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do pleno plenário. Saudações, vereador Antônio Caio, assina o vereador Fábio Galvão dos Santos. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Parabéns à nova diretoria. Sendo os requerimentos de número 114 e 115, então não vai ficar para a próxima sessão por serem de autoria do vereador Carlinhos e estar sem assinatura. 114 e 115. Sendo assim, passamos às indicações. A de número 133. Sugere os serviços de roçagem e limpeza no condomínio Bela Vista do Gravi, autoria Maísa Fernandes. 134. Sugerem roçagem e limpeza na rua Renato Coelho, próxima Avenida dos Italianos, autoria Maísa Fernandes. 135. Sugere tapa-buracos na rua Luiz Vaz de Camões, de fronte ao numeral 180, no bairro São Vicente, autoria Maísa Fernandes. 136. Sugere retirada de entulhos das calçadas na rua Rivaristo Bianchesi e demais ruas adjacentes no bairro do Estorlupe, autoria Maísa Fernandes. 137. Sugere a troca de lâmpadas queimadas na rua Ilva Stringuete, no bairro Estorlupe, autoria Maísa Fernandes. 138. Sugere construção de rotatória na confluência entre as ruas Laudelino Pires Monteiro, Elias Oliveira Pacheco e Francisco Gabriel Pínola, no bairro dos Prados. Autoria Beto Emanuel. 139. Sugere fornecer uniformes e equipamentos de proteção aos servidores cemitérios municipais da Paz e Saudade. Autoria Beto Emanuel. 140. Sugere implantação de uma usina de reciclagem de entulho no município. Autoria Beto Emanuel. 141. Sugere estudos para a construção de uma maternidade municipal dotada de UTI neonatal. Autoria Beto Emanuel. 142. Sugere melhor sinalização de trânsito e implantação de faixa elevada para pedestre no cruzamento entre as ruas Embaixador Pedro de Toledo e Tiradentes. Autoria Beto Emanuel. 143. Sugere reparos no entroncamento entre as ruas Aristides Marela, Francisco Gale e Emília Nogueira de Freitas, no Jardim Itapuã. Autoria Beto Emanuel. 144. Sugere implantação de faixa elevada de pedestres na rua Mauro Simões, de frente à entrada principal de funcionários da Jampac. Autoria Beto Emanuel. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito Antônio L. Nicolai e Toninho Bellini. Temos o ofício de número 32. A Câmara Municipal de Itapira, em resposta ao requerimento 35 do nobre vereador Carlos Brisa, o Departamento de Trânsito, Transportes e Enfermarias comunicar que, tão logo seja homologado pelo Detran o uso de lombadas eletrônicas, serão iniciados os procedimentos para instalação das câmeras destinadas à atuação de motocicletas. Assina o Luiz Gustavo Pereira, diretor do Departamento de Trânsito de Itapira. Tem esse convite, né? Para todos os vereadores. Culto Ecumênico, Associação Itapirense de Preparo Adolescentes. Convidamos vocês para participar conosco de um momento muito especial a fim de agradecer e comemorar 60 anos da nossa instituição. No dia 3 de maio, às 18 horas, na rua Firmino Vieira Silva Campos, Vila Boa Esperança. Sendo só esses ofícios, não tendo mais matéria para o expediente, passamos então de imediato
a ordem do dia de hoje, com o requerimento 71 do vereador Fábio Galvão. Acho que o 72 também do vereador Fábio Galvão. Questão de ordem, presidente? Pois não. Os dois requerimentos meus, eu peço requeiro adiamento para a próxima sessão. É regimental, está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos, adiados por uma semana. O de número 80, da vereadora Beth. Voto de congratulação com a Associação Pétala de Rosas pelos 10 anos de atividade em nosso município. Pode votar? Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. O requerimento 107, da vereadora Maísa. Voto de congratulação com o atleta itapirense Daniela Maria Silva, pela conquista do primeiro lugar na meia maratona de Mojimirim, categoria 31-35 anos, ocorrido recentemente. Está em votação. Aprovado por todos. Não havendo mais matérias, eu gostaria de desejar a todos os vereadores, funcionários dessa casa, amanhã, o nome já diz, né? A nossa Sexta-feira Santa, que Deus ilumine todos nós, toda a população de Itapira e toda a humanidade, né? Que com tanta guerra, tanta coisa, a gente precisa de muita paz. E que amanhã seja um dia de encontro de familiares e de reflexão. E eu desejo realmente muita saúde a todos vocês, companheiros aqui dessa casa. E uma boa semana a todos. E até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos.